Meus queridos, a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho escrito por Marcos. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 10. É uma história conhecida, já foi muito pregada. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar contigo nessa noite. Marcos capítulo de número 10, o verso é o verso 46. E minha palavra nessa noite é de gratidão a Deus. Louva a Deus por essa oportunidade, a qual tenho certeza que saiu do coração dele. Quantas pessoas que desejam essa oportunidade não têm? E Deus me deu essa oportunidade nessa noite. Marcos capítulo de número 10, verso de número 46. Eu vou estar lendo, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. O texto diz o seguinte: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49 diz: e parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram. Então disseram ao cego: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? E respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, porque a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Se você crê nessa palavra, senta adorando ao nome do Senhor Jesus. Antes de eu estar ministrando, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui, em especial ao pastor Walter, pastora Silvéria, que são os pastores que me acolheram aqui na igreja desde quando eu estive aqui pela primeira vez. E eles nos abraçaram e nos deram oportunidade. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pai, pastor Lúcio, e da irmã Cleuzeni, minha mãe, intercessora que ora por mim. Minha esposa Camila, que está ali, Deus abençoe a vida dela. Quero agradecer também a irmã Raquel por essa oportunidade, como já foi falado aqui. Eu não tinha intenção de estar gravando esse ano, mas do nada o Senhor tocou no meu coração. E aí eu vi que era a hora e Deus falou comigo: vai que vai dar certo. Então quero agradecer a irmã Raquel por essa grande oportunidade. Quero agradecer a todas as irmãs. Eu tenho certeza que teve várias irmãs aqui que intercederam, e que somente Deus para pagar por essa intercessão que você passou orando por mim de quinta, sexta e sábado, e até hoje esteve orando por mim. Louva a Deus pela vida do Marcos Paulo e da irmã Dalila. São amigos e incentivadores ministeriais, pessoas que me incentivam, pessoas que no momento em que vê que eu estou quase desanimando, eles têm uma palavra de vitória para abençoar a minha vida. Louvo a Deus também pela vida do Elton, que está ali, que já acompanha meu ministério há muito tempo. A Eliane, que está ali também, seu esposo. E ao Vinícius, que está aqui, um dos grandes pregadores do Brasil, e que Deus tem usado para estar ministrando no Brasil inteiro. Deus abençoe, Vinícius, pela tua vida, a vida da tua esposa. Meus queridos, vamos para a palavra então. Marcos capítulo de número 10. Marcos capítulo de número 10, verso 46. Esse evangelho escrito por Marcos, ele tem vários detalhes.
Marcos é alguém que escreve o evangelho colocando alguns detalhes, que se talvez a gente lê, a gente vai passar despercebido. Porém, quando você, através da oração, através da presença do Espírito Santo, você começa a meditar e começa a ler a história, e começa a ver esse milagre que aconteceu, nessa caminhada de Jesus, subindo para Jerusalém. Ele sai da Galiléia, ele está indo para Jerusalém, ele chega em Jericó em um dia cansativo. Nesse dia que ele está em Jericó, ele vai e ele recebe a ilustre visita ali em Jericó de Zaqueu. Zaqueu convida ele para ir em casa. Ele vai para a casa de Zaqueu. No outro dia ele está indo embora, porque o destino dele é Jerusalém. Jericó era só uma passagem dele, era só um momento de descanso dele. Ele passa em Jericó, e agora o texto está dizendo o seguinte: e foram para Jericó, a entrada dele em Jericó. Aí tem um ponto final, existe um tempo. O tempo é o tempo em que ele encontra-se com Zaqueu. Encontra-se o milagre da salvação na vida de Zaqueu. Todos ali na casa de Zaqueu recebem a salvação, e agora ele está saindo de Jericó para ir para Jerusalém. Então ele passa em um caminho, na saída da cidade, ele vê que tem um homem sentado. E aí o Marcos, como ele gosta de detalhes, e como ele é um evangelho a pedido de Pedro para ser escrito, ele vai coletar esse testemunho, ele vai atrás de Bartimeu, porque ele sabe que a história de Bartimeu é uma história que tem um final feliz, é uma história de milagre e não é uma história comum. Você vai ver nos detalhes do texto algumas coisas interessantes. Por exemplo, você vai ver que Bartimeu, ele é o único cego na Bíblia que ele carrega o nome dele. Todos os outros cegos na Bíblia, eles não tinham nome, eles foram curados, a história não relata o nome dele, mas Bartimeu, ele tem um nome. Se Bartimeu tem um nome relatado na Bíblia Sagrada, é porque tem algo de diferente, tem algo de especial no nome dele. A seguir você vai ver que o texto vai dizer o seguinte: Bartimeu, filho de Timeu. Olha só, o nome Bartimeu em si já está dizendo que ele é filho de Timeu, porque Bar é filho de Timeu. E aí vai ter uma duplicidade do nome, está dizendo Bartimeu, que é filho de Timeu. Eu olhei essa palavra e eu orei e pedi a Deus: Senhor, por que o Senhor colocou no meu coração para mim estar ministrando essa palavra? E por que Marcos ele dá esses detalhes? E Deus me disse no coração o seguinte: quando Marcos ele vai atrás de Bartimeu para coletar o testemunho dele, ele chega até Bartimeu, Bartimeu vai relatar o testemunho, e quando ele vai relatar, ele fala: coloca aí no evangelho que está sendo escrito o nome do meu pai. Coloca o nome do meu pai, porque a minha história não é história se meu pai não está no negócio. Eu não sou ninguém se não tivesse o meu pai na história. Se não fosse o meu pai Timeu, eu nem estaria vivo. Deixa eu te dizer algo para você: estamos vivendo em uma época em que tem muita gente que tem esquecido do nome do pai, só porque pegou uma faminha, só porque prega mais ou menos, só porque fez teologia, só porque gravou um CDzinho mais ou menos, está esquecendo de Deus. Mas esse texto está dizendo: Bartimeu carrega o nome do pai. Você tem que carregar o nome do pai. Aonde você for, o pai tem que estar no negócio. Se não fosse o pai, você não estaria aqui. Quem merece a honra é o pai, quem merece a glória é o pai. Eu quero te convidar a levantar a mão, para você não esquecer que hoje aqui quem é adorado é o pai. É o pai que é adorado, é o pai que é exaltado, é o pai que merece toda a honra e toda a glória.
O nome dele é Bartimeu, e ele vai dizer o seguinte: eu sou filho de Timeu, e isso tem que ser relatado, porque foi por causa do meu pai que eu estou aqui hoje, dando esse testemunho. Quantas e quantas vezes, quando eu comecei meu ministério, eu ia pregar nas igrejas, e eu não tinha nome, porque eu carregava o nome do meu pai. Quando eles me davam a oportunidade, eles diziam: filho do irmão Lúcio, vem trazer uma palavra aqui em cima. Eu não me envergonho, porque eu carregava o nome do meu pai. O que isso tem a ver? Você não é nada sem o nome do teu pai. O teu pai que lutou, o teu pai que te segurou, o teu pai que deu vida para você. Então nessa noite quem é adorado é o pai, é o pai. Cadê aquele que vai adorar o pai nessa noite? Cadê aquele que vai adorar ao Pai nessa noite? Ele nasce e ele cresce. Ele tinha uma visão, ele enxergava normal. O pai dele amava muito ele, porque era um filho querido. Bartimeu era um filho querido de Timeu. Quando Bartimeu vai colocar o nome do menino, ele coloca o nome dele sobre o menino, dizendo: aonde que ele for, ele vai estar representando a minha pessoa. Aonde que ele for, o povo vai chamar ele Bartimeu, porque vai fazer memória ao meu nome. Ele será o Bartimeu. Só que o menino cresce. Uma determinada circunstância da vida, o menino ele vem a ficar cego. Tinha duas opções: ou o pai acolhia o menino e ele ficava mal na sociedade, ou ele pegava o menino e ele abandonava. Só que Timeu, sabe o que ele faz? Ele acolhe o menino, é cego, talvez não vai valer nada para a sociedade, mas eu vou acolher esse menino, porque ele carrega o meu nome. Talvez você não está entendendo ainda, mas a mensagem de hoje é: você só é alguma coisa, porque o Pai tem um nome sobre a tua vida. Você só prega alguma coisa, porque o Pai, Ele resolveu colocar o nome dEle sobre a tua vida. É o nome dEle que está sobre você. Eu sinto a presença do Pai nessa noite aqui nesse lugar. Eu sinto a presença do Pai nessa noite aqui nesse lugar. E eu sei que Ele está presente e que o nome dEle é adorado aqui nesse lugar. Glória a Deus. Quem olha para ele, quem olha para o Pai, vai criticar, vai dizer: mas como que ele, sendo rico, tendo fazenda, tendo carruagens, tendo cavalos, ele tem um menino deficiente em casa? O povo critica ele porque ele quis ficar com o menino, ele quis cuidar do menino assim como Deus. Levanta a mão nessa noite. Ele quis cuidar de você. Ele quis cuidar de você. Na sociedade você não valia nada, você não servia para nada, mas o Pai não quis te abandonar. Ele quis te abraçar, Ele quis te aceitar e Ele quis cuidar de você. É por isso que Bartimeu é grato, e ele fala o seguinte: coloca aí que o meu nome é Bartimeu e eu sou filho de Timeu. Porque no momento em que era para ele me desamparar, no momento em que era para ele me abandonar e para ele me deixar jogado, meu pai me abraçou e ele quis cuidar de mim. Se ele cuidou de mim, eu tenho que relatar nessa história que a glória e a honra é do Pai, que o nome é do Pai, que se tem alguém para ser adorado é o Pai. E tem gente aqui que já está começando a reconhecer, porque sabe que não valia nada, não prestava para nada, mas o Pai não abandonou, o Pai abraçou, o Pai cuidou. E se hoje você está aqui, é porque tem um nome sobre a tua vida, o nome do Pai está sobre a tua vida. Cadê aquele que reconhece o nome do Pai? Cadê aquele que reconhece que o Pai está presente em sua vida? Glória a Deus, glória a Deus, seja louvado, aleluia, glória a Deus.
Mas irmão Peterson, se o pai é rico, se o pai tem tudo, se o pai era fazendeiro, por que o filho dele ficava mendigando na beira do caminho? Porque o pai cuidava dele. O pai sabia que ele tinha que passar por um processo, que era um processo normal, assim que você tem passado hoje. O teu pai tem tudo, o teu pai é dono do céu, dono da terra. E talvez você hoje fala, mas porque eu sou doente? Aí você reclama e fala, por quê? Que hoje as coisas não acontecem na minha vida, assim como o pai de Bartimeu. Assim é Deus conosco. Deus, Ele sabe a hora certa, o momento certo, a circunstância certa. E tem uma coisa, o pai não deve explicação para ninguém. Se Ele te abraçou, se Ele quis você, Ele não deve explicação. Ele deve cuidar da sua vida, Ele deve cuidado, é Ele quem cuida de você. Existia dois lados, porque existia um lado em que o povo olhava para Timeu e dizia, mas como que é que esse homem, sendo rico, sendo tudo que ele é, ele tem um filho deficiente? E o pai não tinha vergonha do filho. O pai sabia que o filho é deficiente, mas abraçou ele, cuidou dele e colocou o nome dele. Não vai mudar o nome, vai continuar sendo Bartimeu. É cego, está pedindo esmola, está parado na beira do caminho, mas ele carrega o meu nome, eu não vou abandonar. Isaías vai dizer ainda, levanta a mão nessa noite, ainda. Isaías vai dizer, ainda que a mãe esqueça do filho a qual ela amamenta, eu, o Senhor, jamais esquecerei de você, pois o teu nome está gravado na palma da minha mão. Você tem o nome, você carrega o nome dele.